Carriles e mais outros 3 cubano-americanos residentes em Miami, todos com uma longa história de participação em ações terroristas, também em território dos Estados Unidos, enquanto são detidos no Panamá. Tudo isso acontece perante os olhos das autoridades deste país. Qual é a opção do povo cubano para defender sua soberania e segurança? Todos aqui nesta sala estão familiarizados com o conceito de causa provável, utilizado, entre outras coisas, para autorizar o emprego de meios e métodos de pesquisa de crimes e para realizar registros, apreensões e etc. Entre outras coisas. Para finalizar, na realidade, Cuba não tem outra alternativa, senão ter pessoas aqui para manter a par dos planos terroristas, permitindo-lhe evitá-los desde que seja possível. Esta é a razão da minha presença aqui. Enquanto a situação como eu descrevi for, Cuba tem o direito moral de se defender, da forma em que meus companheiros e eu temos feito. Gerardo Hernández Nordello, ou Manuel Viramontes, nasceu em 4 de junho de 1965, em Havana. Formado em Relações Políticas Internacionais, caricaturista, com diversas publicações e exposições em Cuba. Condenado a 2 prisões perpétuas mais 15 anos. Qual a alegação que o senhor tem para fazer sobre isso? Vossa Excelência, eu prefiro começar registrando que seria preciso muito tempo para assinalar cada uma das inconsistências da promotoria e de suas testemunhas, para não dizer seu esforço constante em manipular os pequenos trechos das evidências apresentadas ao longo do caso, tentando ofuscar a realidade dos fatos. E esses minutos também não seriam suficientes para salientar todas as tentativas dos senhores promotores para fazer com que o júri se guie por suas emoções e preconceitos, e não pela realidade concreta, que é o que se espera de qualquer tribunal. Nós somos acusados, aqui, os meus companheiros, de ter conspirado para cometer espionagem e afetar a segurança nacional dos Estados Unidos. Fomos colocados no mesmo nível dos piores espiões que se tem notícia ao longo da história. E é verdade que, durante muitos anos, usamos documentos falsos e a senhora, como juíza, sabe a quantidade de crimes que podem ser cometidos pelo porte de documentação falsa, mas eu saliento aqui que o único uso, e quando aconteceu o uso dessas documentações, foi para proteger a integridade minha e de meus companheiros e de nossa família. Família, aliás, que o governo norte-americano, com muita competência, me proíbe de ver há mais de 10 anos. E quanto à terceira acusação que me foi imputada, como a juíza bem salientou, de conspiração para cometer assassinato, senhores promotores, eu sinceramente acredito que os senhores promotores e as autoridades do FBI sabem a verdade. Após 2 anos de estrita vigilância, os promotores não conseguiram apresentar sequer uma evidência de participação nesse assassinato. As acusações são todas baseadas em especulações. Sabem que não existiu nenhuma conspiração para derrubar aqueles aviões, e muito menos para fazê-lo sobre águas internacionais. Todas as acusações, eu repito, foram baseadas em puras especulações, pequenos trechos de documentos manipulados e descontextualizados. E eu pergunto, o que motivou a promotoria a procurar a todo custo a condenação de alguém que sabe não ter nada a ver com a morte dessas pessoas? Apesar de todas essas manobras e artifícios jurídicos, não resta dúvida que a gente tem aqui um caso eminentemente político. E eu, sinceramente, espero que a justiça e a razão prevaleçam sobre essa absurda perseguição e desrespeito político por parte do governo americano. Obrigado. Ramon Labinho Salazar, ou Luiz Medina, nasceu em 9 de junho de 1963, em Havana. Graduado com diploma de ouro em 1986 em Economia. Condenado à prisão perpétua mais 18 anos. Vossa Excelência, senhoras e senhores jurados e demais presentes, antes de tudo, boa noite. Em primeiro lugar, me uno a todos os argumentos dos meus 4 irmãos nessa causa no reconhecimento do profissionalismo dos oficiais dessa corte.
O ataque criminoso contra as Torres Gêmeas ceifou a vida de milhares de inocentes do povo dos Estados Unidos e, com indignação, nós sumamos a dor do povo americano. Nós que temos dedicado nossas vidas a lutar contra o terrorismo, a evitar que atos como esses aconteçam. Hoje estamos aqui nessa sala para sermos condenados, precisamente por evitar atos como esses. Essa condenação não pode ser mais irônica e injusta. Da própria cidade de Miami se planeja, organiza e dirige o terrorismo contra o meu país, Cuba. Aqui são patrocinados e asilados os terroristas e que isso acontece com o conhecimento e anuência das autoridades desse país, Cuba. O meu país tem sofrido durante mais de 40 anos com atos terroristas, agressões, invasões e provocações que trouxeram a morte de mais de 3.400 seres humanos inocentes e mais de 2.000 feridos. Cuba, como os Estados Unidos, tem o direito de se defender. Quantas mortes mais de seres humanos inocentes teremos de assistir para acabar com essa política louca e absurda contra Cuba? Quantas vidas serão perdidas para que o FBI cumpra realmente com seu dever e prenda os criminosos e terroristas reais do seu próprio povo dos Estados Unidos? Com nossa detenção, se tem pretendido apenas silenciar a fonte de informação para que os atos terroristas tão graves não sejam conhecidos e para ocultar o que ainda nos golpeia de maneira brutal. Desse modo, o FBI também tem confabulado com os próprios terroristas e a ala direita extremista para prejudicar e impedir todo tipo de aproximação e cooperação entre nossos dois governos. Tudo o que deseja Cuba é viver em paz e tranquilidade. Não queremos a guerra tanto quanto o povo americano. E lideranças militares dos Estados Unidos sabem muito bem que Cuba, de maneira nenhuma, é um perigo para este país. Cuba não veio aos Estados Unidos para invadir, agredir ou cometer atos terroristas de todo tipo. Pelo contrário, Cuba tem simplesmente o direito elementar de se defender. Isso é o que fizemos, sem prejudicar ninguém. Este tem sido o julgamento político e, como tal, nós somos prisioneiros políticos. Aqui está toda a evidência. E aqui está sendo escrita a história. Ela nos fará a verdadeira justiça. Obrigado. René Gonçalves Schroert, nascido em 13 de agosto de 1956 em Chicago, filho de pais cubanos. É piloto e instrutor de voo, condenado a 15 anos de prisão. Dignidade é o que buscamos e é o que lutamos por dignidade. Um povo que resolveu, ao longo de tantos anos, lutar, defender uma revolução que é exemplo para o mundo. Por isso, esse ódio brutal contra um povo, contra um governo revolucionário, socialista, que só prega ao mundo solidariedade. Por isso, estamos aqui. Eu sou prova de que eu e meus companheiros somos inocentes. Nós lutamos para defender esse povo. E o governo dos Estados Unidos sabe que nós lutamos pela dignidade, pela luta do povo cubano. E por esse